Vamos iniciar mais uma aula com estímulos básicos para o corpo. Então, posicione-se de barriga para cima, alinhando o tronco, mantendo a lombar neutra, ativando o centro. Vamos começar com a respiração. Expire, leve os dois braços acima da cabeça, inspira à frente do corpo. Vamos repetir 6 vezes. 2, inspira, expira. 3, mantendo toda a consciência do que nós viemos trabalhando, da respiração, ativação do corpo, do crescimento, criando espaços nas articulações, respeitando o limite de cada articulação. 6º movimento. Mantenha os braços à frente do corpo, imaginando a caixa. Na largura dos ombros, vou levar a caixa em direção ao teto. Trago a caixa em direção ao meu tronco sem flexionar os cotovelos. Mais 6 repetições. Aquele estímulo na região dos ombros, das escápulas, com movimentos mais básicos para manter a consciência da contração e respiração. Vou começar membros inferiores. Uma boa postura do tronco. Estou no imprint, flexiono uma perna 90, flexiono a outra, mantendo a lombar apoiada no solo. Na expiração, faço a extensão de uma perna, retorno, expiro, faço a extensão da outra perna, 5 repetições para cada lado. Então, 3, 4, lembre do bom posicionamento dos ombros, 5, sem forçar a cervical em 6, 7. Se eu sentir estalidos na minha articulação do quadril, diminua a amplitude, faça menor o movimento, esticando o pé mais em direção ao teto e não tão ao chão. Respeite as suas articulações. Descanso os membros no solo. Agora eu vou fazer bilateral. Continuo com o acionamento do centro imprint. Posicionamento dos ombros, lombar inteira apoiada no solo. Tiro uma perna, tiro a outra, junto os dois joelhos e tornozelos, mantendo o interno de coxa ativo. Inspira, expira, esticando as duas pernas até onde a minha lombar permanece apoiada no solo. Repito, em 3, sempre fazendo a expiração, crescendo essas minhas articulações para longe. 4, se possível, mantenha o tornozelo em ponta. 5, inspira, expiro para longe. 6, juntando os dois joelhos, descanso as duas pernas. Vou fazer os movimentos sequenciados da coluna, ativando e iniciando pela cervical, mantendo os pés apoiados no solo. Os braços vão estar à frente do corpo segurando a caixa imaginária. Então, inicio na cervical com aceno. Inspiro, expira. 2, serão 6 movimentos novamente. 3, 4, lembre da forma sutil que a cervical deve ser acionada. 5, 6º e último. Vou inserir a torácica até a borda inferior da escápula. Inspiro, expiro. Fecho as costelas, guardando o coração. Retorno. Eu faço um movimento pela minha coluna, sem desconectar as minhas escápulas dessa caixa torácica. Acionando sempre o centro em 3. Retorno, segmentando a minha coluna no solo. Inspiro, expiro. 4. Queixo próximo do tronco, na inspiração, expirou, fechei. 5. Movimento a minha torácica, mas não articulo o meu quadril. 6. É o meu tronco que vai de encontro à perna. Agora eu vou mais. Lembra do triângulo? Direcionado para o teto. Então, eu vou subir a minha lombar do solo sem forçar.
sem mexer o meu quadril. Inspira, queixo vem, expiro, sustento, força no centro, inspiro, expiro, retorno. O tempo da respiração é importante para que eu consiga permanecer com o acionamento do centro. 6 repetições, essa é a segunda. Inspira, expira. Ó a conexão das escápulas no meu tronco. A minha caixa não aumenta nem diminui de tamanho. Inspiro no alto, expiro, retorno. Mais uma vez. Ótimo. Os braços vão ao longo do corpo novamente. Dessa vez trago os pés mais próximos do quadril. Vou subir a ponte articulando a minha coluna de baixo para cima e após de cima para baixo. Minhas pernas estão paralelas. Os meus joelhos estão afastados na largura do meu quadril. Lembre de não forçar a cervical. Parti da posição neutra da minha lombar, passo pelo imprint, acionando toda a cadeia posterior, faço a parada sobre os ombros e retorno vértebra por vértebra até posicionar em neutra novamente. Uma dica é os pés bem firmes no solo, os joelhos dando a sensação que estão sendo direcionados para fora. Lembrando quando nós usamos aquele elástico nas aulas, o mini band. Retornando, sem pressão na cervical. Observe se seu tríceps, aquele músculo do tchauzinho, está bem firme no solo. Mobilizo, força, mobilizo sem relaxar o centro do meu corpo. Vou executar 10 vezes. Desta vez eu vou me posicionar um pouco mais abaixo para que vocês possam visualizar que nós vamos fazer um movimento de coordenação. O centro acionado em imprint, lombar inteira apoiada. Pensa na posição do gato, tá? 4 apoios. Eu vou fazer a extensão do braço direito e perna esquerda ao mesmo tempo, intercalando os membros, braço esquerdo, perna direita. Retorno ao centro e assim por diante. Braço direito, perna esquerda, crescendo para longe. Retorno ao centro, cresço para longe. Marca o movimento, direciono para longe. Observe que não existe rotação do quadril, o joelho permanece apontado para o teto, do começo ao fim do exercício. Escápula acionada. Expiro quando cresço e inspiro quando retorno ao centro. Expiro quando cresço, inspiro quando retorno ao centro. Vou intercalando os membros, 5 para cada lado. E descanso. O próximo exercício vai ser similar a esse que acabamos de executar, porém, nós vamos fazer com uma flexão de tronco, tudo igual com as pernas e braços, porém em flexão, isométrico, tá? O tronco continua lá no alto. Posiciono braços, imprint, lombar apoiada, flexiono as pernas, posição de 4 apoios, só que de barriga para cima, flexão do tronco iniciando pela cervical até a borda inferior da escápula, inspira. Expira, cresço o braço e cresço perna contralateral. Braço esquerdo, perna direita. Volto à posição do centro, marque o movimento no centro. O meu braço vai até a lateral da minha orelha, mas eu não posso descansar o meu tronco. Minha perna vai para frente e para baixo até onde eu não sinto desconforto, permanecendo com a lombar apoiada no solo. 5 movimentos para cada lado. Marca. Cresço, marca o centro, cresço. Lembre que o retorno do movimento é tão importante quanto iniciá-lo. Volte devagar todos os membros no solo. Após esse, vamos fazer o movimento do clássico, onde agora
Os membros inferiores e superiores vão abrir ao mesmo tempo e meu tronco permanece em flexão. Acionamento do centro, lombar apoiada no solo, pernas unidas, interno de coxa ativo. Mãos na largura dos ombros, flexão, vou em direção ao meu tornozelo. Minha mão tem como referência meu tornozelo. Expiro para longe. Ins e ex. Ins e ex. 10 movimentos, de 10 a 6. Expiro para longe. Expiro. Os braços vão até a linha da minha orelha, mantendo meu tronco até a borda inferior das escápulas. Feche as costelas, acionando bem o centro. Relaxe. No próximo movimento, eu vou estimular o alongamento da cadeia posterior, porém ainda fazendo força no tronco, flexionando esse tronco. Então, minhas pernas vão estar esticadas como se houvesse uma parede atrás delas, ponta do pé, ponta de bailarina. Talvez a imagem não esteja nítida. Minhas mãos vão se posicionar atrás das minhas pernas, para que eu lembre que eu posso fazer uma força contra as minhas mãos. Começo pela cervical, torácica, lombar, vou até a borda inferior das minhas escápulas e retorno toda a minha coluna. Segmento essa coluna, força no centro, inspira e retorne levemente. As mãos sempre é uma referência. Não deixe o quadril sair do solo. Mantenha aquele triângulo que eu menciono no final da coluna em apoio. Pense na força do tronco em direção à perna. Tente estimular o seu tornozelo a ficar em ponta. Caso sinta muita cãibra, faça com que seu calcanhar vá em direção ao teto. São 10 repetições. Controle o movimento da melhor forma. Ins, aceno, ex. Ins e ex. Retorno à posição inicial das minhas pernas. O próximo movimento nós vamos executar de lado. Então, se posicione em decúbito lateral. Meu braço de baixo faz um travesseiro de forma a manter as curvas da cervical, torácica, lombar, sem pressionar o queixo contra o tronco. Cresço meu corpo. Encontre a melhor posição, como se houvesse uma parede atrás de vocês. Mão de cima em apoio no solo. Eu vou flexionar os dois joelhos. Eles vão estar para frente, então cuidado. Se eu tivesse uma parede, o meu pé não pode estar para trás. Eu vou fazer o calcanhar permanecer unido e pressionando um contra o outro. E vou fazer essa rotação da perna em diamante. Então, expiro e retorno. Expiro e retorno. São 10 movimentos. Mantenho o acionamento do centro. Eu direciono meu joelho para o teto, mas lembrando que existe uma parede imaginária atrás de mim. 4. Observe os calcanhares sempre unidos. 5. Vocês vão sentir a lateral do quadril, o glúteo médio trabalhando. 6. Quanto mais pressão nos calcanhares, maior a intenção do movimento. 8. Ins e ex. 9. Ins e ex. 10. Agora, eu vou manter o meu braço que estava em apoio na minha cabeça em extensão no chão.
Encaixe o ombro novamente. A mão espalmada no solo vai me ajudar. O braço superior na lateral do meu corpo. Lembra daquela linha? Eu vou com a minha mão em direção ao meu tornozelo. Inspiro, cervical, torácica, a mão em direção ao pé. E retorno. O meu quadril permanece na mesma posição. Na lateral 2, retorno, controlando. Então, o meu braço do solo não faz toda a força, ele apenas conduz e facilita o movimento. Eu vou sentir a minha cintura sendo acionada. 4. Expiro durante o movimento. 5. Retorno. Caso seja difícil manter somente o apoio da mão no chão, eu posso subir o meu tronco até onde meu antebraço permanece em apoio. São 10 repetições novamente. Expiro na hora da força. Sem trancos, deixe fluir o movimento. Mantendo o interno de coxa ativo, mantendo os joelhos unidos. Vou permanecer de lado, vou voltar com o meu braço do solo como um travesseiro e a mão de cima em apoio para me ajudar no equilíbrio. Eu vou esticar agora as duas pernas para longe e o meu tornozelo vai permanecer em flex, calcanhar para longe. Eu vou elevar a perna de cima e retornar à posição inicial. Controle seu tronco para ele não ficar movimentando nem para frente nem para trás. São 10 repetições novamente. Essa é a 4ª. Inspira, expira. 5, 6, 7. Ao acionamento abdominal. 8, 9 e 10. Agora eu vou elevar uma perna e a de baixo vem ao encontro dela, retorno as duas unidas. Vou elevar a perna, a outra vem de encontro, desunidas. Controle. Vamos juntos em 1. Elevo a perna superior, encontro a de baixo e retorno. 2. Acionamentos principais da musculatura da lateral do meu tronco e do interno de coxa como referência. 4. Permaneço com os meus pés em flex, como se houvesse uma parede. 5. Perna superior, encontro com a inferior e desço unida. 6. 7. 8. 9. 10ª e última. No próximo movimento, vamos elevar as duas pernas unidas. Prepare-se, centralize o meu corpo, imaginando a linha lateral. Inspira, expira, levo. 1, retorno. 2, retorno. 3, retorno. 4. A mão superior em apoio no solo é muito importante para manter a estabilização. 5, 6, 7, 8, 9, 10ª e último movimento deste lado. Lentamente vou mudar o lado do meu tronco e vou repetir todos os movimentos, todas as séries. O primeiro é o travesseiro com o braço de baixo. Sempre que necessário, faço o melhor posicionamento do meu corpo. Lembra que manter uma cintura ativa. A mão em apoio no solo, flexiono os dois joelhos. Vou começar com a rotação.
Calcanhares unidos, joelho em direção ao teto, sem descolar um calcanhar do outro. Em 1, inspira, expira. 2, 3. A pelve deve estar sempre direcionada para frente. Não deixa ela torcer para trás. 5, 6. É como se eu sentisse a minha perna girar dentro do meu quadril, que chamamos de o fêmur dentro do acetábulo. Expiro. E o último. Mantenho a flexão dos 2 joelhos, braço que era o de baixo está em extensão agora, com a mão espalmada para o solo, a outra superior, vou fazer o movimento de lateral. Prepara, inspira, expira, subir. O braço de baixo é o auxiliador, minha cintura está trabalhando. 2, mantendo, interno de coxa ativo. 3, 4, controle a descida. 5, 6, 7, 8ª repetição. 9 e a última. Braço de baixo volta a ser um travesseiro. Eu aciono o centro para longe, mantendo a ativação de todo o meu corpo. Alinho, posiciono. Braço superior em apoio. Pés em flex, calcanhares para longe. Vou elevar a perna superior. Prepara, inspira, expira, eleva a perna em 1. Em 2, controlando. Em 3, para que o meu joelho e a ponta do pé esteja sempre direcionado para frente. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10ª e última repetição. Agora minha perna de baixo encontra com a perna de cima. Subi, encontro, desço as 2 unidas. Subi, encontro, deixo as 2 unidas e desço. 3. Sempre respire, nunca prenda o ar. Observe seu corpo no espaço. Sinta cada articulação. Talvez se eu subir demais a perna de cima, eu gire meu quadril. Qual é a amplitude que eu mantenho os alinhamentos? É ali que eu devo trabalhar. A última. Mantendo o interno de coxa ativo, vou subir as 2 pernas ao mesmo tempo. Inspira, expira, suspendi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu não faço força contra o solo. 7. Eu sinto a minha cintura trabalhar. 8, 9, 10º e último movimento. Vou me posicionar novamente de barriga para cima.
E vamos trabalhar o rolar da coluna, agora de baixo para cima. Todos os movimentos onde a perna vai por cima do tronco. Então, lembra, inicio do pubis, lombar para torácica. Para retornar, eu volto de cima para baixo. É parecido com a ponte que nós executamos no começo da aula. Flexiono as duas pernas a 90 e eu vou cruzar a perna direita sobre a perna esquerda. A perna vai estar distante, joelhos distantes, formando um diamante. Apoio dos braços, meus pés vão em direção ao chão, depois em direção ao teto. Sinta o centro do seu corpo conduzindo o movimento. O tríceps, o músculo do tchau, vai ficar apoiado no solo o tempo todo e tem uma função importante, mas não adianta direcionar toda a força nele. Pense na sua coluna e ativação abdominal. São 10 movimentos com a perna direita sobre a perna esquerda, permanecendo com os joelhos distantes, mais ou menos à largura dos seus ombros. Controle a descida. Ins e ex. Controle a descida. A amplitude vai variar de acordo com o seu controle. Descanse. E vamos executar da mesma forma do outro lado. Reposicione sua coluna. É normal andar um pouco no chão. Observe os ombros, o centro do corpo, os joelhos na largura dos ombros. Flexiona as duas pernas a 90 para iniciar. E agora a esquerda vai sobre a perna direita. O mesmo diamante, a mesma postura. Alinhamento dos braços, contração abdominal, desço as pernas levemente e levo em direção ao teto. Controlo a descida. Levo as pernas, subo, controlo a descida. Esse levar a perna em direção ao teto, observe que ela não passa muito da linha do meu olhar. O meu pé se encontra mais ou menos na linha do meu olhar. Eu não direciono ele para trás. Continuo, são 10 repetições. A respiração, criando espaços na coluna, tanto na ida quanto na volta deste movimento. O próximo exercício nós vamos trabalhar em isometria. Então, vamos sustentar esse movimento que executamos lá no alto por 10 segundos. Vou manter as duas pernas unidas, não mais cruzadas, certo? Em direção ao teto. Se eu tiver dificuldade em sustentar, eu posso apoiar as minhas mãos como um pedestal. Cuidado para não forçar o punho. Mantenha ativo os dedos das mãos. Então, vou sustentar as duas pernas a 90 novamente, com as pernas unidas. Pé em ponta, com os joelhos flexionados, sustento esse posicionamento. Cuidado com a cervical. Caso necessário, apoie a mão na sua lombar ou mantenha ela no solo. Sustento por 10 segundos, mantendo a respiração durante a execução. Trago próximo do corpo os meus joelhos e venho direcionando vértebra por vértebra no solo, de forma tranquila. É acionamento do centro, não forçando os ombros. Vamos novamente? Mais 2 vezes. Inspiro, entro no posicionamento, sustento. Pense numa coluna sendo tracionada para longe. Mantenho a contração, o equilíbrio e a sustentação deste movimento. Após os 10 segundos, retorno vértebra por vértebra no solo de forma lenta. A última repetição vou fazer com a sustentação dos braços, para que vocês possam observar como é executado. Entrei no posicionamento, apoiei as mãos,
com os cotovelos fechados e apoiados no solo. Sustento. Penso no crescimento. Respiro, aliviando a tensão de qualquer região do corpo. E na hora de descer, as minhas mãos deslizam na lateral do meu corpo. Assim fica mais fácil de descer, sem trancos. Ok? Agora vamos trabalhar a vela, que é com a perna esticada. Vou fazer a flexão e a extensão dos dois joelhos. Continuo com as pernas unidas. Novamente, se necessário, apoie as duas mãos. Flexiono as duas pernas a 90. Inspiro, entro na posição. Apoio as duas mãos na lombar, crescendo esse meu tronco, criando espaços. Inspiro, expiro. Cresço ponta dos pés em direção ao teto, acionando bastante o glúteo interno de coxa. Vocês não vão conseguir visualizar o meu pé, mas ele está em ponta, assim, ó, ok? Com calcanhares unidos. Expiro para longe. Inspiro, flexiono os dois joelhos. Expiro, cresço para longe. Vamos fazer esse mesmo movimento por 10 repetições. A contração do glúteo do interno de coxa me ajuda. Direcione o olhar, a ponta do nariz para o teto. Assim vocês não vão fazer força na cervical. O acionamento do centro do corpo é importantíssimo. Expiro durante a força, como se algo me puxasse para longe. Para retornar o movimento, mantenho as duas pernas em extensão, direciono levemente os meus pés para trás e venho descendo vértebra por vértebra. Ótimo, descanso. No próximo movimento, eu vou continuar pensando nessa tração da minha coluna, tanto na ida quanto na volta do movimento. Dessa vez, as minhas pernas vão estar em extensão, unidas, e eu vou direcioná-las para trás e retorno à posição inicial, sem flexão do joelho, sempre na extensão, promovendo o alto crescimento. Pense em espaços, como se algo puxasse vocês para longe, tanto do tronco quanto das pernas. Novamente, vou sustentar as mãos sobre a minha lombar. Posiciono as duas pernas a 90, a cadeirinha desce, acionamento abdominal, cresci. Apoio as duas mãos, faço os pequenos ajustes, interno de coxa ativo, glúteo ativo. Inspiro, expiro com as duas pernas unidas, cresço para longe. Força nessa cadeia posterior. Não deixe afrouxar o seu corpo, não é relaxar. Descer quer dizer que eu mantenho ativo esse tronco e membros inferiores. Então, acionei, desço controlado o movimento, continuo com os espaços, aciono a cadeia posterior, entro novamente na vela. Desço, mantendo espaços e subo. Se os seus pés tocarem no solo, mantendo o espaço da coluna sem pressionar o umbigo, ok. Senão, eu respeito a minha coluna. Primordial, o tronco bem acionado. São 10 repetições novamente. Observe que meus braços apenas me ajudam no decorrer do exercício, mas quem está fazendo força é meu tronco, glúteo e pernas.
O queixo permanece distante do tronco durante todo o exercício, mantendo a respiração e acionamentos. Quanto mais eu tensiono, mais eu cresço, mais crio espaços. No último, eu sustento a perna lá no alto e vou descendo, tocando vértebra por vértebra cuidadosamente no solo, mantendo o acionamento da musculatura abdominal. Descanso. Os próximos exercícios agora vão ser executados de lado e são para o relaxamento da coluna. Então, eu faço um travesseiro novamente com meu braço de baixo, crescendo meu tronco para longe e flexionando os dois joelhos, a mesma parede imaginária atrás de mim. A mão de cima vai ficar atrás da nuca. Isso. E eu vou fazer uma torção. Então, cotovelo apontado para frente. Na inspiração, eu vou até metade do caminho, meu olhar está sempre direcionado. E na expiração, eu torço. Inspira quando eu chego lá atrás e retorno à expiração. Observe meu tronco, meu quadril está sempre direcionado para frente. Quem torce é a cintura escapular, os ombros. E retorno. Então, mantendo o interno de coxa ativo, quadril alinhado. Inspira, cotovelo vai em direção ao teto, o olhar acompanha. Expiro, finalizo o movimento. Inspiro, parada lá no final do movimento. E expiro até a posição inicial. Então, a respiração ficou ins até metade do caminho, ex durante toda a torção, inspirou parado, expirou, retorna ao movimento inicial. Serão 6 repetições deste exercício neste momento. A intenção é sentir o meio da caixa torácica, as vértebras da torácica, e não o alongamento do peitoral. Por esse motivo, estou fazendo com a mão atrás da nuca. Pois o exercício, ele se chama livro e é feito com o braço em extensão. Essa é uma adaptação. Ins e ex. Ins e retorno. Após finalizar, vou fazer o apoio da minha mão superior no solo. Vou continuar com o acionamento, com a cintura, essa ativação da cintura. E vou fazer a torção apenas pelos membros inferiores. Agora sim eu vou fazer a soltura dessa região da lombar. Expiro na rotação. Então, invertemos os papéis. A cintura escapular, que são os ombros fixos, e a cintura pélvica faz a torção em 6 repetições. Finalizando, vou deitar de barriga para cima, abraçar os dois joelhos com as pernas unidas e massagear a lateral do meu tronco, tombando o corpo para um lado e para o outro com o apoio da cervical ao solo. Relaxe seu dorso. Encontre os benefícios. Vou só me posicionar mais para baixo, mas continue deitado de barriga para cima, abraçando as duas pernas. Eu vou fazer o rolar, que é a massagem dessa minha coluna, desse dorso ainda. Alivie os pontos de tensão, solte a musculatura do dorso.
Finalizamos, troque o lado. Sempre respeitando o corpo ao modificar o movimento. De lado, nada brusco. Vou repetir a mesma série deste lado, imaginando a parede, mantendo a mão atrás da nuca e o movimento do livro. Ins e expiro. Na rotação, mantendo o quadril alinhado para frente, joelhos para frente. Retorna à posição inicial. Inspira, cotovelo vai até metade, expira na rotação. Inspira, parado lá atrás, expira, retorno, todo o movimento. Ins, isso. Muitos exercícios nós mesmos conseguimos ajustar. Se sentimos dificuldade, desconforto, pressão articular, pare o movimento, reorganize seu corpo e continue. Retorno à posição inicial. Lembre-se, devo sentir o meio das costas, a região torácica. Mão superior apoiada no solo. Vou fazer a rotação agora do quadril. Para trás e retorno. No meio, para trás e retorno. Faça essa soltura da lombar, da pelve. Continue a respirar. Mesmo durante esses movimentos de mobilização, eu ativo o meu centro. Deito novamente de barriga para cima e eu vou repetir os dois últimos exercícios iguais ao do outro lado. Flexiono os dois joelhos, trago perto do tronco, massageando meu dorso para um lado e para o outro, mantendo o apoio da cervical no chão. Relaxando minha coluna. Flexiono agora o meu tronco, como se fosse uma bolinha. Encontro os pontos de maior tensão, massageie. Relaxo meu dorso. Viro de lado novamente e vou sentar. E agora nós vamos alongar o glúteo. Então, ó, sentei sobre os isquios, a perna, trago uma por baixo do meu corpo e a outra por cima. Meu pé deve passar o meu joelho. Eu vou empurrar o meu joelho de cima em direção ao solo, segurando o meu tornozelo. Ajude a pressionar com a mão, isso vai sentir o glúteo. Pode ser em alguns momentos que sinta interno de coxa. Essa rotação da articulação. Sustento nesse posicionamento durante 6 ciclos respiratórios, inspirando e expirando, oxigenando toda essa região. O ideal desse exercício é manter os dois joelhos alinhados para frente sem sentar nos pés e manter essa pressão para baixo. Porém, é um exercício que para quem tem um pouco mais de alongamento. Neste caso, estamos ainda à procura dele, estamos ainda conquistando lentamente. Troco o lado, então a perna que estava em cima vai por baixo e assim por diante, empurrando com uma das mãos o joelho para baixo e segurando o tornozelo com a outra. Crescimento axial, crescimento da coluna. Mantendo 6 ciclos respiratórios durante o posicionamento. Finalizando, estico as duas pernas à frente do meu corpo, relaxo as articulações, enrolo a minha coluna e vou em direção ao meu pé, pensando bastante no dorso. Faça a soltura dessa cervical. Respire lá na coluna, respiração do método Pilates tridimensional.
Cresço o dorso do meu corpo e solto todo o ar que existe dentro dos meus pulmões. Novamente, repito esse ciclo respiratório por 6 vezes. E venho desenrolando a minha coluna lentamente de baixo para cima. Dessa forma finalizamos a prática de hoje. Muito agradecida e até logo.